Olá, meus amigos, minhas amigas. Estamos no dia 11 de outubro e vamos, de agora em diante, rezarmos juntos a palavra de Deus neste nosso encontro diário com esta luz que ilumina a nossa caminhada. É véspera de Nossa Senhora Aparecida. Nós também celebramos hoje, no dia 11, a memória do Papa João XXIII, o Papa bom, aquele que convocou o Concílio Vaticano II e que continua a nos lembrar que a Igreja precisa sempre se abrir para escutar o Espírito, sempre se abrir para não ficar mofada, não ficar carunchada, não envelhecer, para que o vigor e a vitalidade e a jovialidade do Espírito sempre renovem a nossa face e a face da terra. Por isso, queremos deixar que essa lâmpada acesa da Palavra de Deus nos conduza. E como estamos seguindo na companhia de Lucas, e hoje começamos o capítulo 11, vamos os versículos 1, 2, 3 e 4, é aquele núcleo principal, ou nós podemos dizer um dos resumos das sínteses do Evangelho, que é o Pai Nosso. Aqui, diferente de Mateus, Lucas é mais sucinto. Em Mateus temos 7 pedidos. Aqui em Lucas temos apenas 5. Mateus tem o seu porquê dos 7. Lucas provavelmente é aquele que mais se aproxima do sentido original da oração de Jesus. Nós comumente usamos a de Mateus, e não tem problema se temos essa diferença, porque o essencial, o central, está nesses pontos que permanecem. Se em Mateus temos um acréscimo, é para fortalecer essas ideias centrais. Então, são 2 pedidos com relação a Deus e 3 pedidos com relação ao ser humano, à humanidade. Mas a primeira palavra que Jesus, ao ser pedido, interrogado, que ensinasse a rezar, ele começa ensinando que Deus é Pai. Nós precisamos nos dirigir a um Deus que não é distante, é um Deus que é Pai. E não é um pai senhor, um pai patriarca, um pai mandão, um pai autoritário, um pai vingativo. Não, é o melhor pai. É o papaizinho, Abba. É aquele papai querido que cuida, que zela, que nutre, que incentiva, que indica o caminho, que quer a família dos filhos e filhas reunidos. Para conseguirmos chamar Deus de Pai, nós precisamos um duplo movimento. O movimento de nos sentirmos filhos, porque só vai chamar alguém de pai quem se sente filho, e para se sentir filho de Deus Pai, precisamos nos sentir irmãos. Em Cristo nós somos filhos e nós somos irmãos. Este é o começo de toda a revolução do Evangelho, porque só podemos rezar dignamente o Pai Nosso quando nos sentimos irmãos, quando buscamos e vivenciamos a fraternidade, ainda que seja um grande desafio, uma grande escola na qual precisamos aprender dia após dia. Com relação aos 2 pedidos, aqui em Lucas, nós rezamos: santificado seja o teu nome e venha o teu reino. Os 2 com relação a Deus. O nome, na cultura semita, é sempre a pessoa, e não é só um conjunto de letras. O nome representa a própria pessoa. E santificar significa o desejo de que esse Deus se faça presente em todas as realidades. E como é que ele se faz presente? Pela presença dos filhos e filhas. Nós somos presença de Deus.
ou não, dependendo das nossas atitudes. Esse santificar é reconhecer a grandeza de Deus, que de tão grande se abaixa em Cristo e nos eleva pelo Espírito e nos dignifica porque nos adota como filhos e filhas. Quando dizemos venha o teu reino, nós entramos naquela dinâmica das parábolas. O reino já foi semeado, já é semeado, ele precisa ser cultivado. Ele não vem de longe, ele vem das nossas atitudes, ele é dom de Deus que pelas nossas atitudes vai crescendo, produzindo frutos ou não. Se nós mergulhamos com as nossas boas obras, com o nosso estilo parecido com o de Jesus, o reino vai acontecendo, porque o reino é Cristo. Depois, quando no centro está, e aqui é interessante porque também em Mateus, você lembra que eu disse que o central foi preservado? No centro dos pedidos tem 2 antes e 2 depois. Aquele que está no centro é o pedido do pão, que não é só a mistura de farinha e fermento, mas sim de dignidade. O pão que preenche toda a nossa vontade de vida em plenitude. O pão que é comida, mas são os direitos adquiridos e vivenciados e respeitados, os deveres cumpridos, as obrigações feitas, mas principalmente aquela certeza de que todo ser humano, por ser filho, filha amado de Deus, precisa ser respeitado. Realmente, a parte do pão, queridos amigos, não se reduz somente à mesa, mas ele é amplo, abrangente, e nos recorda, por exemplo, lá de Mateus, que é comida, é água, é casa, é roupa, é saúde, é liberdade e também, principalmente, é Eucaristia. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O texto que nós temos na liturgia diária e que segue o missal, ele diz assim: o pão de que precisamos, dá-nos cada dia o pão de que precisamos. Não é o pão do acúmulo, mas é a partilha. Porque esse de cada dia não precisa acumular, não precisa ter reserva. Só teremos reserva se for para ajudar as pessoas. E aqui é uma luta, é uma batalha, é um concorrer na mão contrária, porque o mundo apregou que nós precisamos consumir, adquirir, acumular, e o Senhor nos pede apenas, nos ensina a pedir apenas o necessário, o deste dia. O de amanhã ele vai nos dar, porque amanhã vai ser este dia, mas para cada dia o suficiente. Depois disso, vem o pedido de perdão, porque Deus perdoa sempre. A misericórdia dele é infinita. E porque ele nos perdoa também, nós precisamos perdoar. Precisamos ser pessoas reconciliadas. A experiência do perdão. E Lucas usa uma expressão muito interessante, dizendo, perdoai-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os nossos devedores. Antigamente se rezava, perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem esteja nos devendo, aos nossos devedores. Então, passa por essa realidade da economia, dos novos relacionamentos, da maneira nova de se relacionar a partir do ensinamento de Jesus. E quando estamos no último degrau, por assim dizer, o último pedido, não nos deixes, não nos conduza para a tentação. Ou então, como as traduções dizem, não nos deixes cair em tentação. Não é só quando a tentação vem e a gente sucumbe, mas no momento da tentação, das dificuldades, das contrariedades, nós ficarmos firmes.
porque a tentação, ela só é maior quando nós esquecemos que temos um Deus que é maior de todos, que Ele é a fonte da força. E a tentação aqui não é a parte sexual, quem dera fosse. A tentação, lembrem, aquelas lá do deserto, quando Jesus foi tentado, a tentação do poder, a tentação da ganância, das riquezas, a tentação do prestígio, do varinha de condão, resolver as coisas mágicas. Não, o Senhor, queridos amigos, para fazer frente a essas tentações, Ele nos propõe o caminho da partilha, o caminho do serviço e o caminho da simplicidade de viver. Esses são os antídotos para superarmos todas as tentações que a partir dessas se originam e se formam. Então, hoje, mais do que ler, mais do que refletir, eu fiz a minha colinha aqui para poder conversar com vocês, partilhar com vocês. Mais do que isso, nós precisamos orar. Orar porque temos um Pai que é comum de todos, nós somos, nos sentimos irmãos e queremos que o pão não falte para ninguém, que o perdão nesse tempo de tantas guerras fragmentadas, como diz o Papa Francisco, né, a terceira guerra acontecendo aqui e acolá, nesse tempo de tantas dificuldades, nós sejamos aqueles misericordiosos, reconciliados, aqueles que permanecem firmes na hora das dificuldades, pedindo, clamando que o reino aconteça, para que o nome de Deus não seja blasfemado nem desrespeitado, mas seja santificado. Muito obrigado a você pela sua companhia, Deus te abençoe e te guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se puder, quiser compartilhar com alguém, se quiser deixar o seu comentário, seu joinha, tudo isso é muito importante. Deus seja louvado. Tchau, tchau e até amanhã.